Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no tema planejamento e organização. Eu estava pensando hoje, e parece até que esse tema não tem importância diante dos nossos desafios. Talvez você se lembra de Naamã? Quantos se lembram de Naamã? Quem nunca ouviu falar de Naamã, a história de Naamã? Tem alguém? Eu vou trazer um pouquinho de luz para vocês. Quem era Naamã? Naamã, ele era um general. Ele era um general da Síria. Ele era um homem muito respeitado na sua nação e honrado diante do rei, porque ele era um estrategista de guerra. Ele era um estrategista de guerra, e por muitas e muitas vezes ele trouxe livramento ao rei e à sua nação. Então ele era um homem honrado, respeitado, mas a Bíblia diz que ele tinha um porém na vida. Porém, leproso. Olha isso. Porém, leproso. Ele era leproso. É muito linda a vestimenta de um oficial, de um general, de alguém que serve o exército, a marinha ou a aeronáutica. Eu não sei você, mas eu acho linda a vestimenta deles. Imagina Naamã com a sua vestimenta. Ninguém via a sua debilidade, ninguém via a sua lepra. Diante da sociedade, respeitadíssimo, honrado. Mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava a sua roupa de general, ele expunha a sua pele, a pele era leprosa. Poucas pessoas sabiam que Naamã era leproso, porque diante da sociedade, as pessoas o viam de uma forma perfeita. Um homem completo, um homem realizado, um homem de sucesso. Presta atenção. Mais do que ser considerado e respeitado e honrado fora, é muito mais importante você ser considerado e honrado dentro da sua própria casa. As pessoas muitas vezes se importam com o que está de fora e desprezam o que está dentro de casa. Mas dentro da casa de Naamã tinha uma menina. Olha isso, uma menina. Ela veio como disposto de guerra. Quando se vencia a guerra, traziam-se escravos. E ela veio como uma escrava. E ela foi morar na casa de Naamã. Ela era da nação de Israel. E na casa de Naamã, ela via o que as pessoas de fora não viam. Ela via a lepra de Naamã. E um dia ela chegou para sua senhora, a esposa de Naamã, e disse: olha, eu sei a respeito de um homem que pode ministrar cura sobre ele. Lá na minha terra tem um profeta. Se ele estiver diante do profeta, ele pode ser curado. Olha isso, a ousadia da menina. Lá na minha terra existe um profeta. Se Naamã se colocar diante do profeta, ele pode ser curado. Então Naamã vai ao rei, pede autorização, e ele vai para estar com o profeta. Mas na verdade ele não vai ao profeta, ele vai ao rei de Israel. Ele foi ao lugar errado, porque o rei de Israel não tinha resposta para ele. A resposta estava com o profeta. E ele vai ao rei de Israel. O rei de Israel falou: mas como você vem a mim? Eu tenho por acaso o poder de dar vida a alguém ou tirar a vida de alguém? E o rei de Israel ficou assim um pouco apavorado, dizendo: olha, ele veio espiar alguma coisa. Não é possível. Como ele vem a mim para que ele seja curado? Mas aí o profeta soube a respeito da ida dele ao rei e disse: deixa ouvir a mim. E ele vai saber que existe um Deus em Israel, existe profeta em Israel. Agora ele vai. Aí ele vai até o profeta. Mas preste atenção nisso. Quando ele vai ao profeta, eu fico imaginando a comitiva que veio com ele. Os carros, os cavalos, os cavaleiros. Imagina aquela tropa toda chegando. Quando ele chega à casa do profeta, ele vinha pensando assim consigo: eu vou ser recebido por este profeta com honras. Afinal de contas, eu sou um general. Mas o profeta nem saiu para vê-lo. O profeta enviou um mensageiro. Vai lá e diz para ele. Mandou um servo, vai lá e diz para ele que ele vá ao Jordão, para que ele entre nas águas do Jordão por 7 vezes. E na 7ª vez ele vai ser curado da sua lepra. Foi demais para a cabeça de Naamã. Falou: quem esse profeta pensa que é? Quem ele acha que ele é? E outra, lá na minha terra tem rios melhores, por que eu tenho que ir a este rio Jordão? Sendo que na minha terra os rios são
mais belos, mais formosos. Você acha que eu vou ter que entrar nesse Jordão? Ele achava que tinha que ser do jeito dele, mas não tinha que ser do jeito dele, tinha que ser do jeito de Deus, falado através do profeta. E aí muitas vezes é esquisito mesmo a forma que Deus trabalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem coisas que para nós parece que não faz sentido. Numa jornada desta, nós nos reunirmos para se falar de planejamento e organização. Apóstolo, eu vim aqui para ouvir uma palavra de cura, de restauração, de libertação, e receber uma imposição de mãos. Presta atenção. Talvez você veio aqui com essa expectativa, mas Deus quer falar com você a respeito de planejamento e organização. E eu fiquei pensando hoje a respeito disso. Falei, parece que não tem sentido ministrar esse tema numa quarta-feira, onde as pessoas vêm de casa cansadas, muitas vezes saem do trabalho, falar de planejamento e organização. Mas isso faz parte desta construção, desta edificação, que por 7 semanas estamos trabalhando, para que vivamos paz e provisão. Muitas pessoas estão debaixo de uma regência espiritual da maldade, tomado nas suas mentes por neuroses, estressados, porque não faz o planejamento, não se organizam. Preste atenção. Eu sou pastor há 28 anos. Todas as minhas mensagens, eu disse o quê? Todas estão registradas aqui. E antes que tinha isso aqui, eu tenho todas as minhas mensagens escritas em um caderno, em uma agenda. E quando eu morrer e for para a eternidade, alguém vai herdar isso. Aí alguém mais sábio do que eu, mais inteligente do que eu, diz assim: apóstolo, não precisa de nada disso, está tudo aqui, mas no dia que você morrer vai com você. E quando eu morrer vai ficar aqui, e alguém vai poder desfrutar. São centenas e centenas e centenas e centenas de mensagens, os esboços, todos prontos, catalogados, organizados, tudo debaixo de um planejamento. Outro dia eu pedi para a Marajoara, nossa coordenadora, me passar a grade da nossa formação de liderança, começando com a nossa escola, a primeira escola, depois da liderança avançada. A nossa grade, ela é extraordinária para formar pessoas, aperfeiçoar pessoas, trazer não apenas o conhecimento, mas sermos ampliados no conhecimento e recebermos a revelação da palavra, tudo de uma forma muito bem organizada. Se nós somos o que somos, estamos onde estamos, é porque há organização, há planejamento e há organização. Muitas pessoas vivem no susto, caminham de uma forma improvisada. É interessante, queridos, olha como as pessoas argumentam. Algumas pessoas, elas me abordam e dizem: apóstolo, o senhor pode me atender? Outro dia o pastor Aldo me pediu uma agenda, eu disse a ele: fale com a Serlei, a minha secretária. Talvez as pessoas assim: que absurdo eu ter que falar com a secretária do apóstolo, para que ela faça a agenda. Sabe por quê? Se eu falo para ele: vem amanhã às 10 horas, é possível que amanhã às 10 horas eu chego aqui, e já às 7 horas da manhã, a Serlei me passa a agenda. Hoje o seu compromisso é esse. Eu tenho a agenda do dia, tenho a agenda da semana, eu tenho a agenda pronta para o ano. Então, se você me aborda e você diz assim: apóstolo, eu quero fazer uma agenda com o senhor, eu falo: fala com a minha secretária. E alguém fala assim: ei, ficou soberbo, quando a igreja era pequenininha, ele atendia, mas não dá, imagina, se eu marcar com o pastor Enivaldo às 10 horas, e depois o pastor Breno marcou com a Serlei às 10 horas, e eu chego os dois juntos, alguma coisa está errada, alguma coisa fora do lugar. Então, como é importante o planejamento e a organização. Este ano, muitos dos nossos planos, em termos de estrutura de igreja, eles foram quebrados. Muitas das nossas agendas, eu tinha 3 agendas internacionais, as 3 caíram por terra. Estava tudo agendado. A nossa agenda em abril
deste ano para estarmos em Israel foi cancelada. A maioria das pessoas, quase a maioria, já haviam pago o pacote. Lógico, elas vão ter o direito de ir mais à frente. Eu tinha mais 2 viagens, fizemos o plano. Olha só, a Bíblia diz que o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. Você precisa se preparar, se capacitar, planejar, sabendo que a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. Em Lucas capítulo 14, eu quero destacar esse texto para você. Esse texto vai falar a respeito do discipulado. Lucas capítulo 14. Observe esse texto, a partir do versículo 28. Lucas 14, 28. Eu vou ler esse texto para você. Olha o que diz aqui. Projeta para mim o 25, depois a gente chega aqui. 28, 14, 25. Atente para esse texto. Olha o que diz. Ora, iam com ele grandes multidões. Jesus sempre tinha com ele uma multidão. Aonde ele ia, uma multidão vinha a ele. Administrar multidão não é fácil. Administrar um grupo pequeno de pessoas já não é fácil. Agora imagina administrar multidão. Se torna um pouco mais difícil. Mas Jesus tinha estratégia, ele tinha um planejamento. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, ele organiza as coisas. Não tinha empurra. Ele coloca as pessoas para que se assentassem em grupos de 50. Isso é uma estratégia, é um planejamento, é uma organização. Isso é fundamental. Eu não sei se você já participou de jantares conosco em alguns momentos, ou mesmo quando é feito um buffet. Nós colocamos por mesa e ordenamos que as mesas, por mesas, para que elas venham servir, para que não forme fila. E é uma forma de se organizar para que a coisa seja bem feita. As coisas mais simples, mais básicas e aparentemente insignificantes, mas isso elimina estresse, fadiga, perda de tempo e tantas outras coisas. Jesus, ele tinha com ele uma multidão sempre, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim, olha o que ele está dizendo, e não aborrecer pai e mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Preste atenção. Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém não estiver disposto a aborrecer, contrariar papai, mamãe, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, contrariar a própria vida, ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Mas a Bíblia não diz para honrar papai e mamãe, que é o primeiro mandamento com promessa? Sim. O diabo, eu estou colocando isso porque o diabo, ele sempre vai buscar até usar a palavra para confundir você. Não é desonra nenhuma você dizer para papai e para mamãe: olha, eu decidi servir a Jesus e seguir a Jesus. Mesmo que o papai e mamãe digam assim: olha, se você seguir a Jesus, seguir esse Jesus, você está deserdado, você já não faz mais parte da família. Ai não, então eu vou honrar papai e mamãe, vou rejeitar Jesus. Rejeita papai e mamãe, mas permanece com Jesus. Simples assim. É o que a Bíblia está dizendo. Entre papai, mamãe, irmão, irmã, seja quem for, e Jesus, você vai dizer: todos perderam. Se o marido chegar para a mulher: olha, ou você larga esse Jesus, rejeita esse Jesus, ou você me perde, você vai dizer assim: perdeu, querido. Agora, se você permitir eu continuar com o meu Jesus e com você, vem que eu vou te abraçar. Vai. Não vou te deixar. Mesmo que ele seja ímpio, mundano, a mulher vai santificá-lo. Dá para entender? Não precisa deixá-lo. Agora, se ele disser assim: faça a sua escolha, você vai dizer: já escolhi. Jesus vai falar aqui do preço do discipulado. Então, olha o que ele está dizendo: você está querendo me seguir, então vamos nos assentar, vamos planejar. Quanto vai custar isso? Vai custar a vida.
O versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Algumas pessoas dizem, a minha cruz é pesada, a minha cruz é o meu esposo, Não, o teu esposo, ele não é a tua cruz, ele é o teu esposo. A esposa não é a sua cruz. O teu patrão não é a sua cruz. A sua cruz é a sua renúncia. É você dizer não para o mundo. É dizer não para o pecado. É aborrecer o pecado. É odiar o pecado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Presta atenção. A sua enfermidade não é a sua cruz. A minha enfermidade é a minha cruz. O meu espinho na carne é a minha cruz. Não, isso não é a sua cruz. A sua cruz é uma chamada para você negar a você mesmo, para ser discípulo de Jesus, dizendo não para você, dizendo não para a sua carne, para a sua própria vontade, para que a vontade dele se cumpra em você. Simples assim. Agora ele continua. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Preste atenção. Tudo que você for fazer, tem que se assentar primeiro. Coloca no papel, quanto vai custar isso? Eu vou dar conta disso? Tudo que você for fazer. Existem coisas que você faz pela fé. E você caminha por fé e dá um passo e Deus cria as coisas. Mas existem coisas que não é nem fé, é uma irresponsabilidade. Você precisa ter um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro. É preciso ter um planejamento financeiro. Você está me ouvindo? É preciso ter um planejamento financeiro. Estruturar isso para a sua velhice. É preciso ter. Não, eu vivo por fé, pastor. Mas a Bíblia fala e mostra o caminho, como devemos proceder na vida, com sabedoria. Percebe? Quando você vai construir algo, se assenta primeiro, coloca lá, para não começar e parar no meio do caminho. Nós estamos numa jornada de fé. Eu tenho dito sempre que a nossa chamada de fé não é para um dia, para uma semana, é para a vida. Outro dia eu vi uma notícia de um líder, 43 anos de casado, 70 anos de idade, separou da esposa. Fala assim, aonde chega o nível da estupidez? Que Deus nos livre disso. Mas como que pode alguém com 70 anos de idade, 43 anos de casado, separar da esposa? É melhor morrer, queridos. Fala, Deus, bastou, chegou, me leva. Não é tirar a própria vida. Percebe? É estupidez. É estupidez. Mas o diabo faz isso. Engana, seduz, fascina. Existe um preço, e tudo precisa ser colocado aonde? No papel. Quanto vai custar? O preço do discipulado, o preço para seguir a Jesus, vai me custar o quê? Vai te custar a vida. É a entrega, a plenitude, a totalidade. Porque nós queremos tudo de Deus, tudo! E fazemos um plano para termos tudo dele, desde que ele não exija nada da gente. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fez debaixo de um planejamento. Não é uma varinha, bateu, aconteceu. Ele planejou e trouxe do mundo invisível para o visível. Já estava no mundo invisível. Já estava no mundo invisível. Ele traz do mundo invisível para o visível. Deus não criou os peixes primeiro Ele criou os oceanos. Deus não criou o homem antes de todas as coisas, Ele criou por último. A provisão já estava na terra, tudo de uma forma cronológica, pensada, planejada, organizada, e tudo no seu devido tempo. A perfeição. Eu estava lendo o livro de Jó nesta manhã, falando a respeito da criação.
Órion, as estrelas, a imensidão, os oceanos, os fundamentos, a profundidade, essa imensidão. Falou: Jó, onde você estava quando eu criei esse negócio? Onde você estava? Um dia uma pessoa se levantou assim: eu vou destruir você, eu vou destruir esse negócio aqui. Eu falei: mas você que estabeleceu, onde você estava quando tudo começou? Percebe? Onde você estava? Por que tantos questionamentos? Quando tudo começou? Todas as coisas foram feitas de uma forma planejada e organizada. Quando Deus disse a Noé: eu vou destruir com água, prepara uma arca. Deus deu as medidas exatas, os pavimentos, as aberturas. Ele foi claro como deveria ser. Quando Deus deu o modelo do tabernáculo a Moisés: você vai fazer exatamente conforme eu estou te dando o modelo, faça conforme o modelo, tudo planejado. Quando Deus deu a Davi, e Davi fez a planta, e Deus deu a ele a planta do templo, os utensílios, todas as coisas, é impressionante os detalhes, tudo detalhado. Deus é detalhista. Eu me lembro, uma vez fui convidado para um tempo com o pastorado, com os discípulos. Eles estavam começando, hoje eles cresceram, foram aperfeiçoados, e nós fomos para uma comunhão lá na Vila Margarida, naquele espaço. Tínhamos um espaço, e eles iam fazer um churrasquinho ali, e quando eu cheguei lá, tudo improvisado, não tinha prato, não tinha colher, não tinha os talheres, uma coisa esquisita. Isso que é churrasco de Campo Grandense. Só faltava chamar o Bolsonaro para pegar, ele pega assim, rasga, né? Eu falei: mas eles aprenderam que existe um padrão, o padrão IECG, então mudou. Pode aplaudir ao Senhor mesmo. Mudou. Imagina, as pessoas, elas prepararam: nós vamos pescar. Você acha que alguém vai pescar de qualquer forma? Tem que ter preparação. Olha só, quanto custa 1 quilo de peixe? Alguém sabe, hein? Eliane? Quanto? R$30 1 quilo de peixe. Meu irmão, não existe uma pescaria que o cara vai pescar que ele não gaste R$1.000, R$1.500. O quilo de peixe custa 30, ele só pode trazer um exemplar desse tamanho. É um negócio esquisito. Então, nós vamos pescar. O cara planeja, faz e compra tanta coisa. Só de isso que ele gasta uns R$250, R$300. E o quilo de peixe está R$30. E ele vai ao rio, e o cara chega no rio, você contrata alguém para levar você, e diz assim: olha, só pode um exemplar, só pode trazer um exemplar, existe uma lei. Então não faz sentido. Mas não é nem questão de pescar em si, tirar ou trazer o peixe, é estar lá. Mas por que eu estou dizendo? Porque tudo tem planejamento. Imagina as pessoas disserem assim: olha, nós vamos jogar bola, e chegam lá, não tem bola. Então tudo tem que ter, as coisas mais simples da sua vida tem que ter planejamento. É o planejamento do seu dia, da sua semana, do mês, do ano. Nós estamos para virar o ano. Faça uma relação, faça o seu planejamento, faça a sua agenda. Nós estamos no final do ano, eu estou buscando uma agenda para ver se eu quero encaixar assim, para eu sair 4 dias. No encontro, meu irmão. Quando encontro lá não dá certo, quando lá dá certo, aqui não dá certo. Eu falei: olha, impressionante, por causa da agenda. Já tem o planejamento, não tem como quebrar. Está estabelecido. Preste atenção. Você faz o plano como tudo dependesse de você, mas dependa 100% dele. Amém? Faça o plano como se tudo dependesse de você, mas dependa 100% dele. Coloque ele à frente. Tiago diz assim: olha, algumas pessoas, elas têm uma jactância, um orgulho, uma soberba, e elas se colocam assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou para tal lugar, eu vou realizar, eu vou fazer. Falei: que jactância é essa? Fala: se Deus quiser. Eu sei que esses treinamentos de coaching, essa ativação de mente e de confissão, ela é importante, mas algumas pessoas colocaram Deus de fora, se tornaram autossuficientes, e Deus ficou de fora.
E no final é o que? Canseira, enfado, tragédia. Nunca deixe Deus de fora daquilo que você planejou. Sempre Deus em primeiro lugar. Amém? A sua empresa, Deus estampado à frente. Algumas pessoas escondem Deus da empresa. Esconde Deus do trabalho. Fala: Deus, é o seguinte, agora eu estou no mercado de trabalho, o Senhor me dá licença, o Senhor fica aí no seu quadrado, que agora é o trabalho, eu não posso me expor, Deus, porque o Senhor sabe, né? Nem todos vão ser compatíveis com aquilo que eu acredito. Então o Senhor dá licença, esconde a fé. Ei. Quase 40% da população brasileira hoje é evangélica, mais de 90% são cristãos. Escandalizado o quê? Assuma a sua identidade. Você não precisa escrever numa camiseta ou na testa: sou crente. Mas as suas atitudes, seu comportamento, o ambiente que você cria é um ambiente santo. Simples assim. Por que o crente tem que entrar no seu ambiente, o crente, e suportar ouvir algo que não está nem acostumado a ouvir? E você diz: não, mas porque eu estou respeitando o outro lado. Então por que você não respeita o crente? É simples assim. Tem gente que respeita todo mundo, menos os irmãos. Planejamento e organização. Tem que ter Deus na frente. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. O apóstolo: então não precisa trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa ser diligente, você precisa se capacitar, mas dependa dele. Se não fosse ele, eu não estaria neste altar, não teria força para pregar, mas é ele que capacita, então depende dele. Mas eu me preparo como se tudo dependesse de mim. Mas quando eu subo ali, quando eu venho para cá, aí muda. É diferente. Quando eu estou lá, a unção para pregar não está lá. E muitas vezes eu começo a ler e depois a unção chega. E eu vou pela fé. Mas eu me preparei, eu me capacitei para aquilo. Mas eu dependo do quê? Do Espírito Santo. Ai de mim, se não tivesse a presença do Espírito Santo. Seriam simplesmente palavras lançadas ao ar. Mas tudo que eu quero é que você seja marcado e tocado pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dar um aplauso a ele? Olha só, faça uma agenda, escreva em algum lugar, apresente diante do Senhor. Fala: Deus, eu tenho planejado isso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando Jesus foi para o Getsêmani, foi prensado na sua alma, e se possível for, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade dele sempre. Mesmo que por alguns momentos, você parece até que você está perdendo. Parece. Mas no centro da vontade de Deus você nunca perde. No princípio parece que você está perdendo, mas depois vem a recompensa. Filipenses 2:5 diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, se colocando à disposição para servir, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele abriu mão da sua própria vontade. Aí vai começar o processo de exaltação. E Deus lhe deu um nome. Deus o exaltou. Em primeiro lugar, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra.